Neste tópico, vamos estudar os princípios de controle de congestionamento que podemos utilizar na camada de transporte. O congestionamento ocorre quando a carga de tráfego oferecida a qualquer rede é maior do que a sua capacidade, e a sua manifestação pode ser visualizada através de atrasos longos devido ao enfrentamento de fila em pacote nos buffers dos roteadores e até mesmo perda de pacote nos buffers dos roteadores. O princípio de controle de congestionamento é um dos 10 problemas mais importantes em redes de comunicação. Vamos imaginar um cenário em que nós temos dois remetentes e dois receptores, e todas as mensagens são trocadas passando por um roteador que possui um buffer infinito. Conforme podemos ver no gráfico da esquerda, o fluxo de dados que vai saindo do roteador vai crescendo de forma linear com o fluxo de dados que vai entrando no roteador, até que o fluxo de dados que chega no roteador atinja o limite máximo de utilização do roteador. Já no gráfico da direita, podemos ver como é que o atraso se comporta com o fluxo de dados chegando no roteador. Levando em consideração que o roteador leva um tempo para processar os pacotes que chegam nele, temos que, quando vamos aumentando o fluxo de dados na sua entrada, o atraso vai aumentando. Conforme podemos ver no gráfico da direita, esse aumento tende a ser exponencial, chegando a infinito quando o fluxo de dados da entrada chega até a capacidade do roteador. Vamos ver um outro cenário. Neste caso, nós ainda temos dois hosts transmissores e dois hosts receptores, e todo o fluxo de dados passa por um único roteador. Porém, neste caso, temos um roteador com buffer de tamanho finito e retransmissões pelo remetente poderão acontecer caso ocorra perda de pacote. Conforme podemos visualizar no gráfico A, o gráfico mais à esquerda, se o fluxo de dados entrando é igual ao fluxo de dados que podem entrar no roteador, então não há retransmissão e o fluxo de dados na saída é igual ao fluxo de dados na entrada. Já o gráfico B apresenta o caso da retransmissão perfeita, ou seja, só há retransmissão quando há perda de pacote. Podemos visualizar que há mais dados chegando no roteador do que dados saindo do roteador, isso porque alguns dados estão sendo perdidos. Já no gráfico C, a mais à direita, temos o caso das retransmissões desnecessárias, retransmissões causadas pela timeout prematuro dos pacotes. Nos casos B e C, nós temos então o aumento do custo do congestionamento, o que causa mais trabalho, necessitando de mais retransmissão por uma dada vazão. E retransmissões desnecessárias, o enlace fica ocupado com cópias desnecessárias do pacote. Para o nosso terceiro cenário, vamos imaginar um ambiente que nós temos 4 remetentes, múltiplos caminhos e poderá haver retransmissões devido a timeout e perda de pacotes. Neste cenário, podemos visualizar que quanto mais dados tentamos colocar na linha de transmissão, ou seja, quanto mais fluxo de dados nós temos, menor é a capacidade da rede de entregar dados. Isto ocorre porque, quando um pacote é descartado ao longo de um caminho, a capacidade de transmissão que foi utilizada por este pacote é desperdiçada. Através desses 3 cenários, é possível verificar que congestionamento é um processo crítico de uma rede. Conforme vimos, dependendo da quantidade de dados que colocamos na rede, as perdas de pacote e as retransmissões poderão acabar totalmente com a capacidade da rede de entregar dados. Numa rede de comunicação, há 2 abordagens possíveis para o controle de congestionamento: o controle de congestionamento fim a fim ou o controle de congestionamento com apoio da rede. Quando estamos falando de congestionamento fim a fim, estamos falando da capacidade dos 2 hosts finais que estão se comunicando em analisar a situação da rede e tentar intervir para evitar o congestionamento. Para essa abordagem, não temos a realimentação explícita dada pela rede, e o controle de congestionamento é inferido a partir das perdas e atrasos observados pelos sistemas terminais. Essa é a abordagem utilizada pelo TCP. Já quando falamos da abordagem de controle de congestionamento com apoio da rede, nós temos então que os roteadores realimentam os sistemas terminais
informando a condição da rede. Neste caso, nós temos protocolos específicos para a comunicação entre o roteador e os sistemas finais para enviar informações sobre o congestionamento e também informar valor sobre a taxa explícita para o envio a ser usado pelo remetente. Na figura, podemos ter uma ideia de como é feita as duas abordagens de controle de congestionamento. No caso do controle de congestionamento com apoio da rede, temos a seta cinza saindo do roteador e indo direto para o host A, informando para ele as condições da rede. Já na abordagem de controle de congestionamento fim a fim, é apresentada pela seta cinza que liga o host B ao host A. Vamos iniciar nossa análise sobre controle de congestionamento, observando o funcionamento do controle de congestionamento do ABR e do ATM. Redes ATM são redes de circuitos virtuais que tentam simular o comportamento de uma rede de comutação de circuitos. Para o caso de redes ABR, que corresponde a redes Available Bitrate ou taxa de bit disponível, nós temos que o núcleo da rede é um elemento principal na informação de como a rede está funcionando e na tentativa de garantir um bom desempenho da comunicação. Neste tipo de rede, nós temos então informações sobre o núcleo da rede a respeito do congestionamento. Dada a característica do ABR, podemos dizer que é um tipo de serviço elástico, ou seja, a taxa de dados a ser utilizada pode variar dependendo do desempenho da rede. No caso da rota utilizada pelo remetente estar subcarregada, ou seja, com taxa de dados disponível para transmitir, o remetente pode usar a largura de banda disponível na rede. Já no caso da rota utilizada pelo remetente estar congestionada, o remetente tem a taxa de envio reduzida a um valor mínimo garantido pela rede. No modelo ABR das redes ATM, o núcleo da rede encaminha frequentemente células RMs, ou Cellular Resource Management, ou células com controle de recursos da rede. Essas células RM são enviadas pelo remetente intercalada com as células de dados. As células RM são devolvidas ao remetente, possivelmente após o destinatário ter modificado algum conteúdo dela. Os bits na célula RM podem ser modificados pelos switches ATM. Dessa forma, nós temos o apoio da rede na informação sobre os recursos disponíveis para a comunicação. Os switches ATM modificam dois bits nas células RM. O bit NI, que indica a não possibilidade de aumentar a taxa, e o bit CI, que indica que há congestionamento severo na rede. Nesta figura, podemos ver o comportamento da transmissão de dados numa rede ATM do tipo ABR. Os retângulos brancos indicam os dados úteis sendo transmitidos, enquanto que os retângulos vermelhos indicam as células RM que são transmitidas para que a rede possa informar o comportamento dela. Além dos bits CI e RI, as células RM também possuem o campo ER para Explicit Rate, ou seja, a taxa de dados explícita possível, em que o núcleo da rede informa as condições de congestionamento e a taxa máxima que pode ser utilizada pelo transmissor. Outra ação que o núcleo da rede ATM do modelo ABR pode fazer também é alterar o bit EFCI, ou Explicit Forward Congestion Indicator, ou indicador de congestionamento de envio explícito, que está contido nas células de dados, ou seja, nos datagramas que são enviados pela rede. No caso do bit EFCI ser setado na célula de dados antes da célula RM, o destinatário é obrigado a setar o bit CI na célula RM que vai ser devolvida ao remetente. Vamos verificar agora como que o TCP lida com questão de congestionamento na rede. O problema de congestionamento da rede no TCP pode ser dividido em dois problemas a serem administrados. Um é o limite da capacidade no buffer de recepção do host destinatário, e o outro
ao limite de capacidade no núcleo da rede. Conforme vimos no funcionamento do TCP, o host destinatário comunica com o host remetente sobre o tamanho da janela de recepção que ele pode ter. A janela de congestionamento funciona de forma semelhante à janela de recepção do host destinatário. Entretanto, o seu valor vai ser desenvolvido ao analisar a rede durante a transmissão de dados. Assim, temos então que o host remetente, utilizando TCP, deve controlar duas janelas, a janela de recepção e a janela de congestionamento, sendo a janela de recepção a comunicação entre o destinatário e o remetente sobre a capacidade que o remetente tem de receber dados, e a janela de congestionamento a capacidade da rede em transmitir os dados, e ela vai sendo desenvolvida enquanto que o TCP vai determinando as perdas e os atrasos ocorridos na transmissão. Assim, podemos dizer então que a taxa na qual um remetente TCP pode enviar tráfego para dentro da rede é determinada pela janela de menor tamanho, ou seja, o TCP avalia a janela de recepção e a janela de congestionamento. Aquela que tiver o menor valor corresponde à maior taxa que o TCP pode transmitir. Como vimos, o TCP realiza o controle de congestionamento fim a fim, ou seja, sem apoio da rede. O TCP controla a taxa de envio numa conexão TCP, limitando o tamanho W da sua janela de congestionamento. Assim, se temos uma conexão que transmite uma quantidade W de segmentos, cada um com um comprimento de MSS bytes enviado a cada RTT segundos, temos então uma taxa de envio de conexão TCP como sendo W vezes MSS dividido pelo RTT, e a unidade é dada em bytes por segundo. Vamos ver como o TCP faz então o controle de congestionamento avaliando a rede. Como o TCP não recebe informação explícita da rede, ele precisa então fazer um mecanismo de sonda, ou seja, ele verifica a existência da largura de banda adicional que ele pode utilizar pela rede. Ao sondar a rede, o TCP tenta chegar na condição ideal, que é transmitir o mais rápido possível, ou seja, com um W maior possível, sem que ocorra perda de segmentos. Para isso, ele começa com uma janela de congestionamento pequena, ou seja, com W um valor pequeno, e vai aumentando o valor de W pouco a pouco até que comecem a ocorrer perdas de segmentos na rede. Quando o TCP começa a identificar perdas na rede, o valor de W é então reduzido a um nível seguro, e ele volta a sondar a rede novamente. Podemos separar o comportamento do TCP no controle de congestionamento em duas fases. A primeira é a partida lenta e a segunda, mecanismos de evitar o congestionamento. Assim, vamos trabalhar com duas variáveis importantes, o cong_win, que corresponde à janela de congestionamento, e o SSThread, que determina o tamanho da janela no qual terminará a partida lenta e começará a fase de evitar congestionamento. Normalmente, o valor de SSThread tem tamanho de 64 kB por segundo. Podemos definir um algoritmo para a partida lenta como sendo: inicia com cong_win igual a 1. Para cada segmento com acknowledge recebido, cong_win é incrementado mais 1, até que o evento de perda ocorra ou cong_win for maior do que o SSThread. No diagrama apresentado, podemos visualizar o comportamento desse algoritmo. Veja que o host A inicia enviando apenas um único segmento para o host B. Se esse segmento chegar com sucesso no host B e o host B responder com acknowledge, quando o acknowledge chegar no host A, o host A irá incrementar em mais 1 a quantidade de segmentos a serem enviados. Neste caso, ele passa agora a enviar 2 segmentos. Se esses 2 segmentos chegarem no host B com sucesso e o host B retornar o acknowledge com sucesso ao host A, o host A passa então a transmitir 4 segmentos. Isso porque
cada acknowledge que o host A recebeu, ele irá incrementar em mais 1 a janela de congestionamento. Uma janela era de 2 segmentos. Ao receber 2 acknowledge, ela passa a ser então agora de 4 segmentos. E ele transmite então os 4 segmentos para a rede. De acordo com o apresentado no algoritmo e no diagrama, temos então um aumento exponencial no tamanho da janela de congestionamento. E, de acordo com o funcionamento TCP que já estudamos, podemos indicar que os eventos de perda são identificados por esgotamento do tempo de transmissão, ou seja, o ocorrido timeout, ou o recebimento de 3 acknowledges duplicados, que corresponde ao fast recover do TCP. Para evitar o congestionamento, o TCP fica sondando a rede e trabalha na sua janela de congestionamento de forma a garantir a transmissão segura. Há duas abordagens que podem ser utilizadas aqui, uma conhecida como TCP-Tarroi e a outra conhecida como TCP-Reno. As duas abordagens fazem a sondagem da rede de forma semelhante. A diferença é o comportamento que elas têm ao identificarem congestionamento na rede. Para as ambas abordagens, podemos indicar o seguinte algoritmo para evitar o congestionamento. Até que ocorra um evento de perda de segmento, a cada W segmento reconhecido com acknowledge, a janela de congestionamento é incrementada em mais 1. Após acontecer o evento de perda de segmento, o SS trash passa a ser então igual à janela de congestionamento dividido por 2, e a janela de congestionamento torna-se igual a 1. No TCP-Tahoe, após ser identificada a perda de segmento, ele executa a partida lenta. No caso do TCP-Reno, a partir de ter identificado uma perda de segmento, ele volta a transmitir com a taxa de transmissão indicada pelo SS trash. No gráfico apresentado, podemos ver o comportamento do TCP-Tahoe e do TCP-Reno. Ambos iniciam com a partida lenta. Conforme apresentado no gráfico, na primeira rodada de transmissão, ambos estão transmitindo um único segmento. Na segunda rodada de transmissão, ambos estão transmitindo 2 segmentos. Na terceira rodada de transmissão, ambos estão transmitindo 4 segmentos. Na quarta rodada de transmissão, ambos estão transmitindo 8 segmentos. E aqui chegamos ao limite do SS trash, que indica o fim da partida lenta. A partir da quarta rodada de transmissão, o TCP começa a ter uma evolução mais lenta para garantir que não irá causar congestionamento na rede. Conforme podemos visualizar no gráfico, na quinta rodada de transmissão, ambos os modelos estão transmitindo 11 segmentos. Na sexta rodada de transmissão, ambos os procedimentos estão transmitindo 10 segmentos. Na sétima rodada de transmissão, ambos os procedimentos estão transmitindo 11 segmentos. E na oitava rodada de transmissão, ambos os procedimentos estão transmitindo 12 segmentos. Vamos supor agora que na oitava rodada de transmissão, o TCP tenha identificado uma perda de segmento. Isso fará com que ambas as abordagens do TCP iniciem seus procedimentos para evitar o congestionamento. Conforme podemos visualizar, para ambos os casos, o SS trash passa a ser igual a metade da janela de transmissão que tínhamos anteriormente. Como na rodada anterior, ou seja, na rodada de transmissão número 8, o TCP tinha transmitido 12 segmentos, então agora nós vamos ter um SS trash de 6 segmentos. Identificado o congestionamento, teremos a diferença entre as duas abordagens. Conforme podemos visualizar no gráfico, o TCP-Reno, após identificar o congestionamento, passa a transmitir com 6 segmentos, ou seja, ele passa a transmitir com a metade da janela de transmissão que tínhamos anteriormente. Já na abordagem do TCP-Tahoe, ele começa a transmitir com um único segmento, já que, quando ele identifica o congestionamento, ele executa a partida lenta, ou seja, começa tudo novamente. A diferença agora é que o valor do SS trash será menor do que no caso inicial.
Dado o comportamento apresentado quando o TCP liga com o controle de congestionamento, dizemos que ele executa o algoritmo AIMD, ou Additive Increase Multiplicative Decrease, ou seja, incremento aditivo e decremento multiplicativo. O aumento aditivo está relacionado com o aumento de 1 mSS da janela de congestionamento a cada RTT na ausência de eventos de perda. Já a diminuição multiplicativa está relacionada ao diminuir a janela de congestionamento pela metade quando houver um evento de perda. O gráfico apresenta uma conexão TCP de longa duração. Veja que a janela de congestionamento vai aumentando de forma linear e, havendo perda, tem uma queda pela metade do seu tamanho. Frequentemente dizemos que há justiça no TCP. Entendo aqui justiça como a capacidade de compartilhar de forma justa ou forma igualitária a comunicação numa rede. Meta de justiça do mecanismo de controle de congestionamento do TCP pode ser definido como: se N conexões TCP compartilham o mesmo enlace congestionado, ou seja, o enlace gargalo, cada uma deverá obter, em média, uma taxa de transmissão de 1 sobre N da capacidade desse enlace. Para entender a justiça do TCP, vamos avaliar um estudo de caso em que duas conexões TCP compartilham o mesmo enlace congestionado, que tem taxa de transmissão de Rbits por segundo e opera no modo AIMD para a evitação de congestionamento. Neste caso, o aumento aditivo, se a largura de banda consumida pelo enlace pelas duas conexões for menor do que R, ou seja, as duas conexões vão poder aumentar de forma igual. No caso da diminuição multiplicativa, se a largura de banda consumida do enlace pelas duas conexões é maior que R, haverá então a perda, ou seja, a diminuição das janelas pela metade. Devido à diminuição multiplicativa, o host que tem maior taxa de transmissão terá a menor perda, pois sempre decairá pela metade a taxa de transmissão, enquanto que o host que tem a menor taxa de transmissão terá a menor perda. Mas, devido ao aumento aditivo, os dois hosts terão a mesma chance de aumentar suas taxas de transmissão de dados. No gráfico apresentado, podemos visualizar o comportamento da vazão alcançada pelas conexões TCP1 e TCP2. A linha diagonal, que vai do canto superior esquerdo até o canto superior direito, representa a capacidade máxima do enlace gargalo. Já o eixo horizontal representa a vazão da conexão 1, enquanto que o eixo vertical representa a vazão da conexão 2. Vamos nos concentrar na linha vermelha indicada no gráfico. Ela representa a vazão utilizada no enlace. A linha vermelha inicia no ponto A. Conforme podemos verificar, no ponto A, a vazão da conexão 1 é maior do que a vazão na conexão 2. Devido ao mecanismo de sonda do TCP, tanto a conexão 1 quanto a conexão 2 começam a aumentar gradativamente a taxa de transmissão. Isso indica no aumento da linha vermelha, indo da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quando a linha vermelha cruza a linha azul, temos então que a taxa de utilização do enlace gargalo é maior do que a sua capacidade, logo haverá perdas de segmento. Ocorrendo perda de segmento, temos então que tanto a conexão 1 quanto a conexão 2 terão suas taxas de transmissão divididas pela metade. Conforme podemos verificar na linha vermelha, a vazão no enlace foi diminuído para um valor inferior à capacidade do enlace. Neste momento, tanto a conexão 1 quanto a conexão 2 iniciam o aumento da taxa de transmissão de dados de forma gradativa, utilizando o aumento aditivo. Devido ao aumento aditivo, a taxa de utilização do enlace excede a capacidade dele, ocorrendo novamente perdas de segmento. Identificadas as perdas de segmento, os TCPs tanto da conexão 1 quanto da conexão 2 iniciam então os procedimentos para evitar o congestionamento. Os mecanismos de controle de congestionamento vão se repetindo até que a conexão 1 e a conexão 2 encerrem a sua utilização do enlace. Ao observarmos o comportamento da linha vermelha
Levando em consideração o comportamento da conexão TCP1 e conexão TCP2, temos que ela tem um movimento indo em direção ao centro do gráfico. O centro do gráfico indica a posição em que tanto a vazão da conexão 1 quanto a vazão da conexão 2 terão o mesmo valor. Assim, podemos visualizar a questão de justiça no TCP analisando esse gráfico. Ao analisarmos, podemos dizer que a vazão da conexão 1 era bem maior do que a vazão da conexão 2. Vamos supor que a conexão 1 iniciou antes da conexão 2 e por isso a sua vazão era maior do que a conexão 2 quando a conexão 2 começou a transmitir. Porém, devido ao comportamento do TCP, ao longo do tempo, podemos visualizar que a vazão da conexão 1 tende a ser igual à vazão da conexão 2, e as duas vazões tendem a ser uma média da capacidade do canal. E é por essa tendência do TCP de termos uma vazão média igualitária para todas as conexões é que chamamos de justiça do TCP.